Pessoal, é o seguinte, eu tenho percebido que muita gente está tendo dificuldade em entender quais são as partes de dentro de um computador. Porque hoje em dia as coisas se atualizam muito rapidamente e a gente quer, às vezes, dar um upgrade, melhorar alguma coisa. Mas para isso a gente tem que saber o que é que tem dentro do computador para poder falar na linguagem certa e saber o que está acontecendo. Então eu vou fazer aqui uma aulinha bem básica, mas bem básica mesmo, do que tem dentro de um computador, sem entrar em muitos detalhes. Então vamos lá. Agora a gente está olhando a parte de dentro do computador. Seja um notebook, laptop, ou seja uma CPU, computador de mesa, tanto faz. Todos eles têm os mesmos componentes. Processador é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, certo? O que é que o processador faz? Tudo dentro de um computador é matemática e lógica. Então, começando, por exemplo, pelo Windows, ou pode ser o sistema operacional de um Macintosh também, mas aqui eu vou falar do computador que a gente usa mais comumente, que é o que tem o Windows. Esse processador, ele faz todas as continhas e todas as lógicas para que os programas rodem. Seja para você abrir um Netflix, assistir um filme, seja para você abrir um programa lá de conversa, conversar com seus amigos. Esse cara aqui é que processa tudo. A primeira coisa que ele processa é o Windows. Ele está sempre processando o Windows, que é o sistema operacional. Mas da onde é que vem essas informações? Tanto o Windows quanto os seus dados, por exemplo, quando você salva uma foto, salva uma música, faz um arquivo lá de texto, tudo isso fica guardado aqui, ó, no disco rígido. O Windows está aqui, os seus arquivos de foto, de música, de vídeo estão aqui. Os programas que tem instalado no seu computador, Chrome, Word, o que for, Skype, o que for, tá tudo gravado aqui. Quando você desliga o computador, os seus dados continuam aqui. Esse é um disco rígido, se chama disco rígido porque lá dentro tem realmente um disco de metal magnético, que tem até uma agulha para ler e gravar os dados. E esse disco não perde os seus dados durante o tempo de vida dele. Então, quando você desliga o computador, esquece tudo, os dados estão aqui. Então chama-se disco rígido porque é um disco de metal, em inglês hard drive, e vocês vão ouvir muito o termo HD. HD é esse disco rígido. Qual a diferença de um HD, de um computador de mesa e de um notebook? É só o tamanho, só muda o tamanho. Por dentro é a mesma tecnologia. Hoje em dia a gente tem uma coisa nova, que é esse cara aqui, que é o drive de estado sólido. Ele faz o mesmo papel desse disco aqui, só que ele não tem disco e ele não tem partes mecânicas. Aqui esse disco está rodando, a agulhinha está se mexendo para ler e gravar as informações nas posições certas. Aqui não tem essa parte mecânica, não tem disco, não tem agulha, é só chip. Um monte de chip de memória que quando você desliga o computador, continua tudo guardadinho aqui. Qual que é a diferença? Ele não tem a limitação física dos componentes mecânicos. Ele não depende da velocidade máxima que o disco roda. Ele não depende da capacidade máxima da agulha de ler uma linha ou outra. Não, ele não depende de nada mecânico. Por causa disso, ele é extremamente mais rápido. Isso a gente está falando aqui do armazenamento, né?
de todos os dados que tem no computador. Pelo fato desse cara ser tão mais rápido, ele grava e lê as informações muito mais rápido. E isso deixa o computador muito mais rápido. Esses dois caras aqui, o HD e o SSD, fazem a mesma coisa. Esse aqui, além de ser muito mais rápido, se o seu computador levar uma pancada, se o seu notebook cair no chão, o disco rígido, a agulha pode sair do lugar, encostar no disco, fazer um risco no disco. Se isso acontecer, às vezes perde todos os dados, as suas fotos, perde tudo. Esse cara aqui não tem esse risco, porque ele não tem componentes mecânicos. Então, além dele ser muito mais rápido, ele é mais seguro. Beleza, aqui é onde estão os nossos dados, incluindo o Windows e os programas que a gente instalou, músicas, jogos, fotos, tudo. O que acontece quando você liga o computador? Acontece esse carinha aqui, ó. Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada e Saída, mais conhecido como BIOS. O que a BIOS faz? Ela está lá na placa-mãe do seu computador. Quando você liga, ela olha tudo o que tem no seu computador. Ela olha qual é o seu processador, qual é o seu sistema de armazenamento, o que tem de memória RAM, o que tem de outras placas. Ela pega todas essas informações, aí ela dá o start no Windows. Como é que isso acontece? O Windows começa a ser lido aqui para carregar, e ele carrega onde? Nessa memória RAM aqui, ó. Memória de acesso aleatório, Random Access Memory, RAM. Por que se chama assim memória de acesso aleatório? Porque você pode, o computador pode carregar as informações em qualquer endereço que esteja livre. Não tem uma ordem específica. Por isso que é acesso aleatório. Mas isso não é nem importante. O que essa memória aqui faz? Quando você vai carregar um programa, e o primeiro programa que você carrega é o sistema operacional, o Windows, o processador não vai puxar os dados direto daqui, do HD ou do SSD. Até mesmo no caso do SSD sendo bem mais rápido, eles servem para armazenar dados. Eles não chegam na velocidade que o processador tem. Essa memória aqui, ela é muito mais rápida, muito mais rápida. Então, o computador carrega o Windows aqui num pedacinho da memória RAM, e o processador começa a rodar o que está carregado na memória RAM. Começando pelo Windows, aonde o sistema aqui de entrada e saída já informa para o Windows quais são os componentes que o computador tem, para o Windows poder saber. O Windows eu posso usar esse disco aqui, aquele disco ali, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho um mouse conectado, tenho um monitor conectado, tal. O Windows precisa saber disso, senão ele não consegue usar tudo que está no computador. Então, quando a gente fala em aumentar a memória RAM, primeiro que deixa o computador mais rápido. Aí eu tenho 4 GB de memória RAM, vou pôr 8, o computador fica mais rápido. Mas não é só isso, também existe uma informação que é a velocidade da memória RAM. Quando a gente fala em DDR3, DDR5, são memórias de maior velocidade. Isso também aumenta a velocidade do computador. Hoje em dia a gente tem aí no básico 8 GB de memória RAM, o tamanho dela 8 GB. Para rodar um Windows 10 aí com um processador i5 ou i7, ou até i3 que ainda tem, ou até Pentium que ainda tem.
E aumentando a quantidade de memória RAM, ele fica mais rápido, porque se tiver menos memória RAM, o processador começa a ler direto daqui, ou direto daqui. E isso cria um gargalo de velocidade, que isso aqui não foi feito para ser tão rápido, isso aqui foi feito para guardar informações. Então quando você aumenta a memória RAM, ele consegue carregar na memória rápida. Por isso que ele fica mais rápido. Quanto mais memória você tiver, o processador, se puder, vai jogar tudo na memória RAM. E aí fica rápido o sistema. Se faltar memória de acesso rápido, ele carregou algumas coisas muito pesadas e não coube tudo aqui. Ele vai começar a se comunicar direto aqui, em vez de jogar na memória rápida. Mas é aí que você ganha velocidade usando o SSD. Porque ele, embora seja um armazenamento de dados, ele é muito mais rápido do que o disco rígido. É por isso que é fundamental. Inclusive, quando você usa um SSD, o processador nem chega a usar toda a memória RAM. Porque para certas coisas ele processa direto daqui, sem precisar jogar na memória rápida. Olha que interessante. Então, isso é o básico. Esse cara aqui, vocês não precisam se preocupar, ele é só para dar o start ali, ele olha o que tem na placa-mãe e dá o start nas coisas. O Windows é carregado na memória rápida, na memória RAM. Assim que o Windows carrega, outras coisas são carregadas, por exemplo, o Word, a internet, os programas que você vai usar, o Chrome. Ok, a partir daí o seu computador está funcionando aqui, ó. Processador, memória RAM. No caso de ter um drive bem mais rápido, o processador escolhe se ele precisa da memória extremamente rápida ou se essa aqui é suficiente. O que a gente tem além disso na placa-mãe? Placas auxiliares. Mas na verdade é bem mais do que isso. Como assim? Vamos supor que você vai jogar um jogo super moderno 3D, Skyrim, que é um baita jogo grande com muita coisa acontecendo na tela. O que acontece? O processador, ele não dá conta de fazer tudo na velocidade certa. É demais para ele. Sem contar que ele serve para uma função específica de matemática e lógica para rodar o básico dos programas. E aí o que acontece? O seu jogo, ele precisa gerar um vídeo, ele precisa criar um vídeo que você vai ver em tempo real ali, as coisas se mexendo, sendo criadas na tela. Então, para rodar os jogos mais pesados, o que existe? Por exemplo, aqui conectada lá na placa-mãe, existe uma placa de vídeo. As placas de vídeo mais próprias para jogo, não só para isso, mas também, vamos supor que você está criando um filme em 3D. Esse filme ele vai ter que ser em algum momento renderizado para criar o arquivo final do filme. Pode ser um Shrek, pode ser um filme da Disney, qualquer filme 3D. Ele precisa de um processamento gráfico. O processador consegue fazer? Consegue, só que ele vai demorar um século para fazer. Aqui não. Essa placa de vídeo, ela tem um processador próprio dela. Esse processador próprio dela, ele é feito para processar imagens, especificamente processar imagens. Polígonos em 3D, luz, sombra, um monte de coisa, geometria. E esse processador aqui, ele processa matrizes. O que quer dizer isso? Enquanto esse processador aqui processa uma linha de instrução de cada vez, esse aqui consegue processar uma tabela de linhas de cada vez,
que ele é específico para vídeo, que tem muito mais informação. Além disso, essa placa de vídeo, ela tem a memória RAM dela. Ela não usa essa memória RAM aqui. Ela tem a memória RAM dela, que geralmente é mais rápida do que essa aqui. O processador já é mais rápido porque ele não processa linha por linha, ele processa tabelas de dados. Ele já é mais rápido que esse. E a memória, ela é mais rápida que essa também. É como se essa placa fosse um mini computador específico só para a parte gráfica. Então, vejam, se você só quer rodar o Windows Word e usar a internet, você não precisa disso aqui. Gerar a telinha do Windows, o processador dá conta na boa. Agora, para rodar um jogo 3D cheio de efeitos especiais, renderizar um filme cheio de personagens, às vezes o personagem é um burrinho lá, que é todo peludinho. Esse cara aqui, ele tem que desenhar pelo por pelo do burrinho, cena por cena do filme. Então você precisa ter um sistema gráfico dedicado para isso. No caso dos notebooks, quando a gente fala em vídeo dedicado, você não tem esse cara aqui espetado lá na placa, ligado lá na placa. O que tem? Eles colocam na própria placa-mãe do computador o chip gráfico e a memória RAM dedicada para o gráfico, já ali na placa-mãe. Então você não vai ter essa placa separada, fica tudo. A diferença é que no caso do notebook você não consegue trocar esse cara. Num computador de mesa você pode comprar uma placa de vídeo mais rápida e dar um upgrade. No notebook você não consegue. Assim como existe isso que a gente chama aqui que é um coprocessador gráfico, é um processador a parte do processador principal dedicado para gráficos. A gente tem outros sistemas dedicados. Então tem a placa de som para processar som, gravar som, tocar som, áudio, música, etc. Tem uma placa de áudio. Só que hoje em dia isso já está tão moderno que é muito raro alguém usar uma placa de áudio dedicada. Já é um chip que está lá, um coprocessador de áudio que já está direto na placa-mãe. E existem outros componentes, coprocessadores e sensores para outras coisas. Por exemplo, tem um lá que vai cuidar do Wi-Fi. Se conectar com Wi-Fi, se comunicar com Wi-Fi, internet. Tem outro lá que vai se comunicar com a entrada de cabo de rede, se a pessoa quiser usar a internet por cabo de rede. E tem outro lá que vai se comunicar com Bluetooth. Se a pessoa quiser conectar uma caixinha de som externa Bluetooth, vai ter um coprocessador na placa-mãe dedicado para isso. Mas o essencial é isso aqui, ó. Todos os dados estão aqui. O processador faz a matemática, a lógica. A BIOS dá só o start, identifica tudo que tem e dá o start. E o processador carrega a maioria das coisas na memória de acesso rápido, para os programas que estão abertos ficarem rodando rápido aqui. Se algum programa não precisa de uma memória tão rápida, ele usa o disco rígido ou o SSD. É por isso que o SSD deixa muita coisa mais rápida no computador. E além disso, a gente tem outros componentes dedicados para vídeo, para som, por que for. Isso é o básico do básico que a gente precisa entender para falar a linguagem certa quando a gente está falando de computador, para entender o que está acontecendo dentro do computador. Bom,
Essa é uma primeira aulinha muito básica mesmo. Eu não estou entrando em detalhe de nada. Cada coisinha dessas tem vários detalhes. É só para a gente entender o que acontece dentro do nosso computador. E aí é o seguinte: dúvidas, perguntas, sugestões, coloquem aí nos comentários que eu vou responder. Inclusive dúvidas e sugestões de mais perguntas que vocês tenham, eu posso fazer outros vídeos de coisas mais específicas. Por exemplo, como é que eu escolho a memória RAM, por quê, não sei o que. Enfim, coloquem aí dúvidas, sugestões para nossos próximos vídeos. Deem o seu like, compartilhem para me ajudar. E tudo de bom pra gente. Espero que essa aulinha tenha sido útil. Só pra gente conseguir falar de computador. Legal, né? Então um abração pra vocês, até a próxima.